Oi, Paty. Oi, pessoal de casa. Tudo bem com vocês? A pergunta de hoje é a seguinte: você é motivadão, motivadinho ou um completo desmotivado? Eu sou o Cher Soares e você é meu convidado VIP para a nossa viagem rumo ao sucesso. Você já parou para pensar por que algumas pessoas são tão motivadas enquanto outras pessoas parecem carecer de motivação, andam o tempo inteiro desmotivadas? Você conhece pessoas que são cheias de energia, vibrantes, ao passo que outras pessoas andam se arrastando pela vida como se precisassem de corda o tempo inteiro? Muito bem, a resposta para tudo isso é uma questão de comportamento padrão, ou seja, hábitos aprendidos e pior, maus hábitos. Nós, seres humanos, somos muito curiosos. Nós efetivamente nos acostumamos com tudo. Ou seja, nos acostumamos com coisas boas, mas nos acostumamos com coisas ruins. A gente começa tolerando e depois a gente vai se acostumando até que em determinado ponto é normal. Então, mesmo alguém que já foi muito motivado um dia, pode ser que hoje seja um completo desmotivado por uma questão de hábito, de rotina e de padrão. E eu selecionei 5 dicas especiais para você se tornar um verdadeiro motivadão. Então vamos lá, papel e caneta e faça suas anotações. A primeira dica é muito simples. Ela está relacionada ao acordar. Você provavelmente conhece pessoas que pulam da cama e pessoas que se arrastam lentamente. Isso tudo tem a ver com as suas rotinas e rituais. Tem pessoas que na hora que abrem os olhos, elas já pensam como vai ser difícil o dia, como elas estão cansadas, como elas estão com preguiça, que elas gostariam de ter um pouquinho mais de sono, apenas 5 minutinhos, e quando você vai pensando tudo isso, evidentemente que dá aquele desânimo, bate aquela preguiça. Então a primeira dica é: comece o dia se espreguiçando e na hora que você precisa levantar da cama, seja com despertador ou não, já comece pensando em tudo que vai acontecer de positivo no dia, quais são as coisas mais relevantes. Force a si mesmo a colocar um sorriso no rosto e à medida que você se espreguiça, coloca um sorriso no rosto e pensa em 3 coisas, pelo menos muito boas, essa mudança de postura não verbal começa a ajudar você a se sentir um pouco melhor, a se sentir mais desperto e mais animado. E essa é a primeira dica então. A segunda dica é a seguinte: todos os dias nós temos que lembrar dos motivos pelos quais nós fazemos as coisas. E é muito importante que nós tenhamos nossas metas. Quando a gente tem metas definidas, metas por escrito, ao acordar, ao revisar as nossas metas, ao revisitar aqueles objetivos, a gente se dá conta em quais são todas as coisas importantes que nós temos que fazer durante o dia e aí a gente passa a não querer perder tempo. Então, quando você tem metas, você tem mais motivos para a ação, aquilo que nós chamamos de motivação. A terceira dica importante é: você precisa se acostumar a fazer 2 coisinhas que vão voltar para você de uma forma magnífica. São elas: agradecer e elogiar. Então, muitas pessoas passam um dia reclamando de tudo e de todos e sem perceber falando mal das pessoas e da vida. E quando você começa a agradecer, você atrai coisas positivas para você. Quando você começa a agradecer silenciosamente ou agradecer para outras pessoas, inclusive, você está atraindo coisas boas para você, energia positiva para você e reciprocidade. E quando você elogia, você também acaba atraindo outros elogios para você. E quem não gosta de um bom elogio, não é mesmo? Então essa também é uma dica muito importante. A próxima dica, né? Essa dica é muito importante para aqueles momentos que você está com aquela preguiça, aquele final de semana que você falou que ia fazer aquela coisa importante na sua casa e que está batendo aquela vontade de deixar para depois. E aí a dica bem interessante é: tenha uma playlist motivadora. Por quê? Porque já imaginou como é que você se sente quando você está escutando uma música deprê? Você está escutando uma música deprê e aquela música começa a colocar você para baixo. Mas você certamente tem aquelas músicas que mexem com você, que enchem você de energia. Então, ter uma playlist muito legal é decisivo, porque se você tem que arrumar a casa, se você tem que arrumar o guarda-roupa, se você tem que fazer atividade física, se você tem que fazer alguma atividade especial, põe aquela playlist para tocar e ela certamente vai mexer um pouco mais com o seu estado emocional, vai gerar um pouco mais de ânimo, vai mexer com a sua energia e você vai fazer aquilo.
E, finalmente, a quinta dica de hoje é, ao final do dia, adote um ritual positivo e produtivo. Nós estamos na época das redes sociais e aí as pessoas estão desenvolvendo um hábito muito curioso que é o seguinte, na hora de dormir, as pessoas pegam o Facebook, pegam as redes sociais e acabam vivendo dois fenômenos. Você vê aquelas vidas perfeitinhas das outras pessoas e se sente um pouco angustiado às vezes, porque a sua vida às vezes não é tão boa assim, ou não parece ser, porque você sabe que no Facebook a vida de quase todo mundo é perfeita, ou você vai ver, seja no Facebook, seja nos canais de notícias, todas aquelas notícias trágicas, aquelas pessoas se lamentando, e aí, às vezes, sem perceber, a sua última atitude do dia, o seu último ritual é meio que entrar em contato com notícia ruim, com lamentação, com perspectivas negativas. E aí você põe para dentro de você mesmo uma série de estímulos ruins, é como se você colocasse um recheio ruim para dentro de você mesmo, e aí depois não tem como você ter uma noite agradável, não tem como você acordar bem disposto, ok? Então, na hora de dormir, selecione as melhores notícias, aquilo que de fato você quer colocar para dentro de você, para que você tenha uma noite em paz, serena, maravilhosa e acorde no outro dia motivadão. É isso aí, você já sabe, para de pensar, para de enrolar e começa a fazer já, agora. Até a próxima, um abraço, tchau, tchau.